Fala aí, galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod For You Cast. Nós estávamos sumidos porque era tempo de férias. Vacaciones. É isso aí ou não é? Vacaciones. Todo mundo merece, até nós outros. Todo mundo. E, Van Clay, vamos bater um papo rapidinho aqui. Cara, deu saudade, não deu? Rapaz do céu, eu achei bom quando eu entrei aqui de novo, hein? Você ainda vinha aqui todo dia, né? Quase. Nossa, achei muito bom, saudade. Esperando os convidados bater aquele bate-papo. E hoje tem um convidado muito bacana aí. Pois é, queríamos agradecer a vocês por estar compartilhando nossos vídeos, estar assistindo, e prometo que esse ano de 2025 vai ser explosivo, vai ser muito bom. Você vai aprender ainda muito mais com o podcast. E para começar esse ano, estourando aqui a casa, nós temos uma convidada e nós vamos apresentar essa convidada. Vai lá, Van Clay. Eu vou deixar ela se apresentar. Ela é uma designer aqui de Atlanta. E se apresenta pra gente, Fabiola. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fabiola Caramelo. Um pouquinho de mim. Eu já morei em vários países. Eu sou de São Paulo, casada com um carioca. Moramos no Chile. Então foi um processo bem complicado. O Chile é legal, vamos saber essas histórias dali do Chile. Exatamente. E aí de lá fomos para Espanha. Quando eu tava no Chile, eu resolvi casar. A gente ia casar. E aí, quando a gente ia casar em São Paulo, de repente mudamos para Madrid. E o casamento todo em São Paulo. Então foi um caos, gente. Mas enfim, depois deu tudo certo. E aí, de lá, nós voltamos pro Brasil há alguns anos. Tivemos os 2 filhos no Brasil, 2 carioquinhas. Aí, viemos pra cá, na Flórida. E tô aqui há 3 anos. Onde você nasceu? São Paulo. São Paulo. Capital. São Paulo, capital. Legal. Sim. Eu vou abrir um segredo aqui. Eu morei um tempinho em São Paulo. Mas eu morei meio que na periferia lá, que se chama Morro do Russão. Tá. Conhece? Não. Você acha que ela tem cara que conhecia o Morro do Russão, brother? Olha só, já isso, mano? São José dos Pinhais, dos Campos. Conheço os 2. Sim. Curitiba, Sim. dos Pinhais, né? Sim. E dos Campos é São Paulo, isso? São Paulo, Ok. Então, você paulista. Eu vou começar já com uma treta aqui já. Paulista tem rixa com carioca? Tem. Aí, ó. Tem. É igual no Goiânia com o pessoal de Brasília. Tem. A gente tem. Eles têm com a gente. Mas eu casei com carioca, hein? Pois é. Uma exceção. Aí, como é que foi sua família? Aceitou de boa? Meu pai no início foi difícil, mas é que eu morava no Rio. Então, com 24 anos, eu morei em São Paulo até 24 anos, e com 24 anos eu me mudei pro Rio, porque eu fui trabalhar na TIM. Porque, fun fact about me, como é que fala isso, gente? Enfim. Curiosidade. No Brasil, eu trabalhei como advogada a vida inteira. E eu trabalhava na TIM. Então, eu saí do escritório que eu trabalhava em São Paulo, de advocacia, e fui convidada para trabalhar na TIM, e mudei para lá. E conheci o meu marido num MBA da GV, de gestão empresarial. E assim, eu não podia ver ele. Porque eu achava ele um saco. Qual que é o negócio? Coisa de paulista é por causa carioca. da praia? Alguma coisa de a ver com praia? Que tem um que meio assim, pô, essa galera não curte trabalhar não, mano. Você sabe que eu cheguei na TIM? Eu cheguei pra trabalhar lá e assim, eu era advogada, enfim, a gente se veste um pouco mais formal, porque é da profissão. Todo dia que eu chegava no escritório, as pessoas falavam assim pra mim, você tem reunião hoje? Eu falava assim, não, eu vim trabalhar. Eu falava, não, eu só vim trabalhar. Não, porque você tá vestida, parece que você vai pra reunião. E eu falava, gente, mas o que tem errado, sabe? E outra coisa engraçada é que eu falava assim, vamos jantar hoje? Por quê? É do seu aniversário? Eu falava, gente, carioca não sai pra jantar. Sabem comer, não? Vocês só saem pra jantar se for aniversário de alguém, se for alguma comemoração. Então eles são mais reservados, assim, tipo assim, eles não encontram a galera? Carioca, eu tenho uma super fama de falar, passa lá em casa e nunca te dá o endereço. É mesmo. Agora eu posso fazer uma interrupção aqui? Ok. Carioca é chato pra caramba. Nós temos aquele cara ali atrás. Ô, Carioca. Cara, olha, eu dei... Respeita. Olha, eu não posso falar porque eu casei Respeita com minha um, história. então eu não posso Eu mais, dei muita gente. sorte com carioca. Eu toquei uma época com um pastor chamado Pastor Leandro Reis. Cara, gente fina pra caramba. Aí depois de muito tempo eu conheci outro cara que também era carioca. Falei, pô, cara,
Tu é tão gente fina e não merecia nem ser carioca. E aí depois, agora por último, eu trabalhei com um cara também, um cara super gente fina, chamado Silvan Oliveira. Que cara gente fina e carioca. Eu falo, cara, Nossa, eu tô... quanto carioca, hein? Pois é, assim... então, eu brinco assim, mas dou muita sorte com o pessoal carioca, então... Ah, mas a gente fala assim, mas tem gente chata e gente boa de todo o estado. Ah, com certeza. Por exemplo. Sim, você tem as suas... Tem sempre essas Então, brincadeiras. deixa eu perguntar. Fala. Você, então, como é que era a Fabiana na escola? Tirava nota boa, porque... Ai, eu era muito CDF. Nossa, porque já pode formar em advocacia e tá... Sim, sempre foi Sentava muito na CDF. frente. Sentava na frente. Sentava na frente, adorava estudar. Na faculdade, eu era aquela que as pessoas pegavam o caderno... Pra copiar. Levava pro DP. Lembra do DP? Que tinha o DP? E aí levava o meu caderno pro DP. Uma vez, sumiram com o meu caderno. Nossa. Gente, eu fiquei assim... Eu não acreditava que Daquela que isso tinha escolhia as cores Aquela diferentes que de tudo que o professor caneta, falava, anotava, estudava, e era cifrava os super livros. difícil, era processo penal esse professor, era dificílimo. Então meu caderno ia pro diretório, aí uma vez o caderno sumiu. Eu falava, gente... E o pessoal ainda me ligava, quando tava estudando, me ligava pra tirar dúvida. Então, era curioso. Mas eu gosto muito de estudar, até hoje. Legal. Até Você hoje. fez... terminou, acho que o segundo ano, que chamava ainda no Brasil, né? Não, você faz o vestibular depois do terceiro, né? Aí você já terceiro tinha colegial. ideia já que você queria ser advogada. O que... Sim e não, que é foi? curioso, porque eu fiz balé a minha vida inteira, até os Olha 18 só. anos, E é engraçado como a vida leva a gente pra tantos Você tem lugares. cara que fez balé, assim, né? Tenho. E no final, não sei, eu vou contar aqui pra vocês, daí depois a gente vai fechar a história pra entender. Mas eu fiz balé a vida inteira. E é curioso que meu pai falava assim pra mim: Ih, você vai ser bailarina, vai morrer de fome. Não dá em nada. E eu cresci ouvindo isso, então eu gostava muito, mas eu falava, gente, eu tenho que ser outra coisa. Aí com 15 anos eu falei assim, eu quero ser advogada. Eu sempre fui muito determinada, muito persistente, gostei muito de estudar, e eu era muito boa no diálogo, em argumentar, né? Seu pai não tem nada a ver com direito. Não tem nada a ver com direito, enfim, ele era engenheiro, a minha mãe na época não trabalhava, e aí eu falei, vou fazer direito, eu já sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu fiquei entre jornalismo e direito, que nem são tão parecidos, né? Mas, enfim, fui fazer direito. E aí, depois que eu fiz direito, enfim, trabalhei como advogada há muitos anos, mas quando conheci meu marido, fazendo depois o MBA em Gestão Empresarial na FGV, eu sempre quis morar fora do Brasil, gente. Com 15 anos, eu... Já pensava nisso aí? Qualquer lugar? Eu tenho uma coisa que eu acho que eu não sou... Sabe assim, de vidas passadas, que eu não sou do Brasil. Que eu não tava no lugar que eu pertenço. Eu não sei. E era desde pequena. E aí, uma vez eu fui pra... Eu fui viajar, eu fui pra Nova York fazer balé, inclusive, quando eu tinha 15 anos. Eu falei pros meus pais... Tipo intercâmbio? Eu falei, eu não quero que vocês gastem dinheiro numa festa. Mas a minha academia de balé ia dançar. Eu falei, eu vou trabalhar numa loja de roupa. Aí eu trabalhei na M-Office, na Drizzle. Não sei se vocês... M-Office e Drizzle. Era uma loja de roupa em São Paulo. Ah, sim. Falei, eu vou trabalhar, eu vou juntar dinheiro. E o dinheiro que vocês gastariam numa festa, vocês me deixam paga a minha viagem ir aí pra dançar nessas academias de balé em Nova York. E eu voltei pra casa e falei assim pra minha mãe, eu não quero morar aqui. Eu vou embora. Com 15 anos? Com 15 anos. Você imagina o pavor da minha mãe? Nossa. Revoltado. Com 15 anos. Ainda bem que minha filha... negra da família. Não, ouviu um negócio desse? A minha filha fez 15 anos agora, esse mês passado. E eu Ela falei não isso assistir. pra ela. Eu falei isso pra ela. Mas ela falou que não queria festa igual ela. E eu já... Ixi, mentira. Tá planejando. Sério? Ai, Tá meu vindo. Deus. Ela falou assim... Então ela tem prepara. planos. Semana passada eu falei... primeiro eu queria fazer uma festa, depois a gente mais simples. Falei, por que a gente não sai pra viajar e tal? Aí ela, não sei, quer a festa. Aí a minha esposa falou, eu já tô sentindo que ela quer uma festa. Aí eu falei pra ela, falei, tá bom. Aí semana passada, ela, pai, não quer festa mais não. Falei, vixe. Já mudou de ideia. Mudou de ideia, já. Semana que vem qual que vai ser o presente? Vai, eu acho que ela quer viajar sozinha. Ela não quer Nossa, viajar não com vai. vocês. É esse Não que é vai. o problema. Não vai. E você viajou sozinha, com 15 Mas anos. enfim, aí eu fui. A professora do balé foi responsável por nós. Enfim, foi algumas meninas da academia que dançavam. Mas tudo isso pra falar que depois, quando eu conheci meu marido, ele não era meu marido ainda, obviamente, ele falou assim pra mim, ele trabalhava na Nokia, ele falou assim, eu acho que tem uma oportunidade, talvez, de eu ir pra outros lugares. Eu falei, pra onde que a gente vai agora?
Mas vocês eram namoradas? A gente namorava. Ah, sim. Quantos anos que vocês começaram a namorar? Ai, eu sou péssima pra data, é verdade, mas... Você já tinha ido pro Rio de Eu Janeiro? fiquei 4 anos, 24, com uns 28 anos. Eu conheci ele e a gente começou a namorar. E aí ele falou... E ele tava perguntando pra mim, o que você acha? Talvez tenha uma opção no Chile. Eu falei, não, claro. Vamos. Eu falei, vamos. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, mas e seu emprego? Eu falei, vou pedir demissão. Aí ele falou, como assim? Eu falei, assim. Agora. Como assim? Assim, Meu eu vou nome é pedir demissão. pronta. E eu tava pra ser promovida na época, na empresa. Não foi uma decisão fácil, né? No momento em que ela foi tomada, não foi nada fácil. Hoje em dia a gente dá risada, porque Mas na hora deu tudo certo, é uma mas podia não decisão ter séria, dado. né? E aí eu pedi demissão e a gente foi pro Chile. Aí, Mas quando eu cheguei no Chile foi um caos. Mas que cidade do Chile que você foi? Santiago. Santiago. Ele Ele foi pra trabalhar e você o que foi pra fazer? Ele foi pra trabalhar e a gente não sabia quanto tempo ele ia ficar. Então, a princípio, eu ia estudar direito lá, que é o que a gente chama de LLM, né? Que são 2 anos que você faz e você pode validar o seu diploma. Porque você já tinha formado no Brasil. Eu já trabalhava, já era advogada fazia anos, etc e tal. Então foi só pra validar pra conseguir trabalhar lá. Não, mas eu acabei não fazendo, porque eu precisava de 2 anos. Aí você chutar muito. E a gente não sabia se o contrato dele seria renovado. Ah, sim. Então, eu não pude fazer. Então, por que eu falo que foi um caos? Porque eu saí de uma vida, de uma pessoa, né, de uma advogada que tinha uma vida numa empresa, o seu salário, a minha independência, para um país que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha amigos nenhum, que meu marido trabalhava e eu não ganhava dinheiro nem para comprar uma garrafinha de água. Nossa, completamente outra vida, né? Outra vida. E aí, quando eu cheguei lá, a gente se mudou em setembro de um ano X, porque eu sou péssima pra data, gente. É 2, eu também sou Não, horrível. eu olho aniversário de casamento, eu tiro a aliança. Meu marido já sabe, eu falo, peraí, deixa eu ver Tem que estar aqui. sempre conferindo, porque uma hora chega. Mas eu sempre fui assim, então ele não pode reclamar. Mas a gente se mudou pro Chile em setembro. E além de tudo isso que estava acontecendo, né? Então, assim, na verdade, ele ia trabalhar todos os dias, ele viajava muito na época. Quando eu podia, eu viajava com ele, mas várias vezes eu ficava sozinha em casa. E era um sozinha. Assim, foi muito complicado para mim, porque foi uma época muito solitária mesmo. Que teve épocas que eu falei assim: o que eu fiz da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tinha dias que eu lembro que eu acordava, a gente tinha a casa, assim, era uma casa grande, eu saía, assim, e eu ia chorar na frente da janela e ficava olhando pra janela. E meu marido viajando, trabalhando. E eu não tinha nada pra fazer. E ele não voltava todo dia, trabalhava fora, viajando às vezes ele ainda? viajava, às vezes ele ia pro Peru, às vezes ele ia pra Argentina. Então, assim, eu ficava sozinha. Muito sozinha, né? E aí a gente se mudou em setembro, e no dia 18 de janeiro, então mudamos em setembro, 18 de janeiro, meu pai me ligou. E ele tava com uma infecção na próstata, que achavam que era prostatite, ele tava tratando como isso. E aí, eu lembro até hoje a data, no dia 18 de janeiro, ele me ligou e falou assim, é câncer. Então, juntou tudo isso. Aí você desabou, aí eu né? falei, meu Deus do céu. Falei assim, o que eu faço agora? Né? Então, estava tudo certinho minha vida, eu falei, vou... Sim, e eu tava super animada, eu tinha, enfim... Eu queria morar fora, eu tava num outro país, né? E tentando uma Você achou que você ia curtir? Eu achei que eu ia ter que estudar, ia validar meu diploma. E foi difícil. Foi uma época muito difícil. Foi muito bom depois que eu acho que entendi algumas coisas. Foi difícil com meu pai, porque... Poxa, ele acabou de ser diagnosticado e eu não tava morando no Brasil. E eu tô longe, né? Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã e um meio-irmão, sim. Mas eu não podia cuidar, eu não tava lá pra nada, enfim, eu não tava lá pra consultas, eu não tava perto, né? E era muito grave, a gente já sabia. E essa parte foi bem complicada. Aí de lá, o contrato dele ele ficou lá, foi por 1 ano mesmo, que a gente já sabia que ia ser pelo menos 1 ano, não sabia se ia renovar ou não. E aí ele me falou assim, eles não vão renovar comigo, o que a gente faz? Você quer voltar pro Brasil? E ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, eu não queria voltar para o Brasil. Porque o Brasil, para mim, não sei. Essa você coisa não era que eu de falei, lá, né? Eu sempre tive isso que, assim, eu não sei explicar. Eu acho que eu não sei se eu vou E você saber adaptou explicar. fácil com a língua? Começou a falar o espanhol Aí fácil? eu comecei a fazer um curso de espanhol lá. Eu não falava espanhol, nada, zero. E aí eu comecei a fazer uma professora muito querida e comecei a fazer espanhol lá, que era a minha ocupação. Eu ia na academia e fazia espanhol. Estudava.
E, né, e era isso que eu fazia. Era isso que ocupava a minha cabeça, vamos dizer assim. Ah, legal. Mas foi um baque muito grande, porque eu era uma pessoa super ativa, que trabalhava todos os dias, até tarde, todo dia. E, de repente, eu tô em casa, dona de casa. Uma pessoa que tinha reunião, sempre tinha aniversário, né? Fazendo nada. Saía pra jantar. E a gente não tinha filhos ainda. Então, eu acho que era... É solitário, Ficar meio né? vazio, né? E aí, fomos pra Madrid. Ele falou, você quer voltar pro Brasil? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Na hora que o nome Madrid apareceu... Aí ele falou, enfim, vamos... O que você acha? Eu falei, da Europa. Eu falei, vamos ver o que tem. E aí ele conseguiu essas 2 posições. Ele ficou responsável por Portugal e Madrid. Então, escolhemos morar em Madrid. E ele foi transferido pela própria Não operadora. pela Nokia, foi uma outra empresa. O que ele fazia na época? Qual que era o setor? Ele trabalhava na Nokia, ele trabalhava com tecnologia. De Wi-Fi, de data, de sim. celular, essas coisas. Essas coisas que ninguém sabe explicar. Nem eu, exatamente. Ninguém sabe, a gente faz de conta, beleza. É isso Só o cara aí. que faz, isso que aí. nem explica pros outros. É a tecnologia, cara. E outro dia ele falou pra mim, quando eu te pergunto o que eu faço, o que você fala? Aí eu falo, ele, não é bem o que eu faço. Eu falei, tudo bem, vai. Tá. Eu não sei explicar. Ele não. Vamos acordar que vai IT. ser isso. Tudo bem. Aí vocês mudaram pra Madrid e começou uma nova experiência lá. Uma nova experiência lá, sim. E Mas você aí- acha que você começou do zero ou você já começou com alguns pontinhos ali, por causa do Chile? Não, já comecei com muitos Já, pontinhos. né? Porque você já falava o espanhol. Não. Eu já não ia mais pra janela chorar. Já, Assim, porque eu já que tinha bom. chorado muito na frente da janela. Não. O que você chegou... ele chegou trabalhando e você ficou quanto tempo Ele lá? chegou trabalhando e aí eu sabia que lá a gente ia ficar mais tempo, né? Ele tem cidadania portuguesa, então a gente podia ficar lá, enfim, o tempo que a gente quisesse. Não era um emprego atrelado a um visto, né? E aí eu falei, agora eu vou estudar. E aí eu fiz o mestrado em energia. Direito e trabalhei num escritório de advocacia lá. Sim. Continuei na minha carreira Aí sim. advogada. E, assim, era puxado, porque eu trabalhava de dia e à noite eu ia pro curso e saía do curso 11 horas da noite. E eu ia pra casa. Entendi. Mas foi, assim, gente, eu sou apaixonada por Madrid, assim, quero... Eu imagino, a imagem deve ser muito Eu bonita. tive vidas passadas lá, várias. Porque Agora, não tem explicação. agora a pergunta de quem tá assistindo, que viu lá no encarte, Fabiola Caramelo, designer. O que aconteceu? O pessoal tá confuso, a né? Assim, eu tô vendo aqui, ela tá falando que é advogada e formou e fez especialização e trabalhou de advogada. Tá escrito aí, o pessoal errou aqui o Aí, ó, coloca o aí. encarte. Doutora Fabiola. Você... Qual que era a parte da advocacia que você fazia? Eu fazia societário. Societária. E aí depois eu fiz uma época telecom, que foi quando eu trabalhei na TIM. Ok. Fiz a parte de telecom. Então você foi para Chile, foi para Madrid, trabalhou lá naquilo que você amava, que era a advocacia. E como que você chegou aqui nos Estados Unidos? Aí a gente, depois de Madrid, aí casamos enquanto estávamos em Madrid. Casamos em São Paulo. Não casei no Rio, tá? O carioca teve que ir lá pra São Paulo. Se é pegar ou vai dar, né? Porque senão também não dava, né, gente? Mas enfim, aí ia ser demais. Abrir a mão, mas também não é assim, Então, né? não. Então fomos pra enfim, casamos em São Paulo, voltamos pro Chile. Depois de 2 anos no Chile eu engravidei da minha primeira filha. E aí meu pai já tava bem doente, enfim, já tinha quase 3 anos que ele tinha sido diagnosticado, já tinham 3 anos, na verdade. E o Alessandro, meu marido, recebeu uma proposta muito boa para voltar pro Brasil. Mas eu não queria de jeito nenhum. Aí você Como falou eu tava essa. grávida, Proposta e o meu pai boa é que for fora do Brasil. né? Exatamente. E como meu pai tava doente e eu tava grávida, né, da primeira neta dele, eu falei, vamos voltar. Eu acho que é uma os decisão dois, né? boa, uma decisão boa. Voltamos para lá, ficamos um tempo lá. Depois que minha primeira filha nasceu, eu arranjei um emprego também em Advocacia. direito de energia, porque eu tinha feito esse mestrado de energia em Madrid. E aí eu falei, 4 anos lá. Ai, meu pai faleceu, infelizmente, depois de... eu tava grávida do meu segundo filho, de 6 meses. Foi, assim, dificílimo pra mim, porque foi uma gravidez ótima, fisicamente, mas... A cabeça, né? Nossa, assim, muito sofrida. E eu chorava porque meu pai tava doente. E eu chorava porque eu chorava e eu tinha um bebê na minha barriga e eu achava que ele ia ser triste. Sabe, assim? Então, assim, eu tava Falou, sempre... vou passar pro bebê. Eu fiquei, assim, super preocupada. Enfim, aí depois que meu pai faleceu, eu sempre fui muito ligada ao meu pai. E eu acho que
eu falei assim, pra mim, não dá mais aqui, sabe? Enfim, aquela coisa de violência. Aí você encerrou ali o Brasil Eu falei, mesmo. vamos embora. Eu falei, vamos embora. E aí ele falou, bom, vamos ver o que tem então. Aí ele conseguiu um emprego aqui e fomos pra Flórida. Aí moramos em Boca 8 anos. E aí, assim, esse processo de mudança de carreira foi muito difícil. Porque pra mim, apesar de eu sempre ter gostado... E aí eu vou contar uma história aqui engraçada. De eu sempre ter gostado dessa parte de moda, dessa parte de design. Cores, Pra textura. mim, tudo, assim, essa coisa, né, que eu falei aqui pra vocês antes, nos bastidores da gente começar uma mostra, um azulejo. Quer me ver feliz? Me dá uns azulejos, me dá, né? E Combina isso aqui, faz isso aqui combinar. pra mim, eu tô, assim, no paraíso. E aí, na verdade, assim, o que acontece? Eu falava assim, gente, mas eu vou desperdiçar tudo que eu sei do direito. Eu acho que pra todo mundo que muda de carreira passa isso, gente, né? foi É difícil, muito né? difícil. Foi muito difícil. Foi difícil eu aceitar, foi difícil eu tomar a decisão. Mas quando eu tomei, eu falei assim, eu não sei por que eu não tomei essa decisão antes. Pra quem tá ouvindo, que tá Sério? pensando em mudar de carreira, você não tava sentindo alegria, assim, em direito? Ou você tava com essa expectativa lá, pô, isso aqui é o que eu gosto mais, eu vou ficar mais alegre fazendo isso do que o que eu tô fazendo? Eu acho que eu já não sentia mais alegria no direito há muito tempo. É. E aí eu acho que a questão da gente ter mudado de países e você precisar revalidar e estudar Toda vez novamente tem que ficar- um diploma. E aqui nos Estados Unidos, toda vez que você muda de estado, Tem que fazer porque de o novo. Bar Association é de cada Nossa. estado aqui. Isso pesou Né? pra você cansar disso, né? Isso. E é uma profissão mais pesada, é uma profissão mais, estressante, né? E aí eu né? já tinha 2 filhos. E aí eu falei, não, né? E aí, assim, quando eu comecei, eu falei, não, eu vou estudar a parte do design. Aí meu marido falou, tá bom, então, né, vai, faz o que você quer. Eu falei, gente, por que Que eu não eu fiz isso antes, Eu né? falei assim, eu nasci pra fazer isso aqui. E olha que engraçado, com 9 anos, meus pais compraram um apartamento na planta, em construção. Em São Paulo. E eles me levaram, eu lembro até hoje desse dia. Eu tive que colocar capacete. Ah, foi uma A festa. gente entrou na obra, aquele elevador ainda temporário, né? Ah. E aí depois eles fizeram essa casa, contrataram, eu não sei se era designer ou se era arquiteta na época, eu não lembro, mas assim, eu lembro dela colocando os desenhos na mesa. Então, o dia que eu tomei a decisão de que eu ia fazer, me veio essas cenas na cabeça. E era uma lembrança que eu não tinha. Eu acho que eu fiquei, sei lá, desde talvez dos 9 até os... Entubado aquilo ali, né? Gente, assim, veio muito claro na minha cabeça. E aí foi a hora que eu falei assim, nossa, me custou muito, mas é isso. Nossa, É que isso legal. que eu Seu quero olho fazer. brilhou, né? Então, isso. Aí que Nossa. veio o clique. Esse aí é o clique. Foi o clique. Foi o meu clique. Aí você estudou, como é que você começou a entrar nesse ramo? Aí eu fui procurar, né, onde estudar, etc. Comecei a estudar, fiz um curso online, peguei amigas minhas que tinham feito faculdade, eu falava, me dá material, me dá tudo que você tem e tal. Deixa eu E aí estudar, eu tinha uma lendo. amiga na Flórida, ela era designer. Eu falei pra ela, liguei pra ela, falei, Rô, o que você tem? Ela, nossa, eu tenho muita coisa. Eu falei assim, eu quero tudo. Ela falou assim, tem certeza? Eu muita falei, coisa. tenho, né? Eu sempre gostei muito de estudar, e, enfim, de livros. Aí, assim, eu lembro que eu peguei tudo e meu marido me olhava e ele falava assim, Meu "Cê é Deus, começar do zero de novo, né? Você é doida. E aí eu peguei os livros de amostra dela e não sei o que e tal. Mas assim, antes de eu começar a trabalhar com o cliente, eu falei pro meu marido assim, eu quero preparar, eu quero planejar, eu não quero já, até porque é difícil, você não começa, né, com cliente, assim. Então, eu falei assim, eu vou primeiro fazer uma preparação, montar materiais, enfim, né, depois que eu já tinha passado no curso, etc e tal, eu tinha tudo que eu precisava. Eu falei, eu vou primeiro fazer toda essa preparação e depois eu vou começar a buscar. Mas eu comecei mesmo assim, foi como hobby. Ai, nossa, você tem tanto bom gosto, sua casa Me é tão ajuda a escolher bonita. aqui a cor. Você me ajuda, daí você ajuda. O bom do Aí- design é que é fácil pegar cliente, que é só convidar as pessoas pra ir na sua casa. Né? Exatamente. Os amigos primeiro. Aí já é paulista, vamos jantar lá em casa. Chega lá e fala assim, janta. nossa, mas que legal, que cor que é essa? Falei, Foi assim. Não é? Mas foi assim. E depois disso, como é que você falou assim, agora eu vou fazer isso aqui de uma profissão? Como é que foi o... Aí eu acho que daí os amigos começam a
meio que virar cliente, você percebe que... Eu acho que toda profissão, quando você começa, acho que principalmente depois de um tempo, você tem aquela síndrome do impostor, né? Sabe aquela coisa de, poxa, mas eu não sou isso, porque na minha cabeça eu tinha aquela coisa, eu ainda sou advogada, é o que eu sou, aquela, né? Então, acho que demorou um tempo. Depois que eu peguei essa confiança, daí eu falei, não, agora eu acho que é essa hora de começar, assim, o bom de verdade. é quando você começa a receber elogios de quem não te conhece, né? Quanto mais longe vem o elogio, tem uma frase aquele filósofo Clóvis Barros Filho, que ele fala sobre isso, que como é que é a frase? Os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto a distância social do objeto consagrado. Nossa, que linda essa frase. É bonita, né? Linda. A primeira vez, e ele fala assim, e eu também não entendi nada a primeira vez, e aí ele vai explicar, fala, ó, isso quer dizer o seguinte, se você tiver que, se você receber, você faz um trabalho, e você recebe um elogio, por exemplo, do teu amigo, e você recebe um elogio de um cara que mora na França, que você nunca viu. Você nem sabe quem é. Qual que é mais legal? É o do cara que você não conhece. Porque o cara que você conhece, ele, é teu amigo e tal. Mas quando você recebe um elogio de alguém que você nunca viu na vida e tal, é igual os nossos podcasts. Quando a gente vai lá e eu vejo comentário de quem eu não conheço, é mais legal do que os dos nossos amigos, né? Então, eu acho que foi esse mais ou menos o sentimento que você teve, né? Sim. Não que seja menos importante, mas é legal que não é uma pessoa que está próxima a você. Então, o cara não tem obrigação nenhuma. A pessoa não tem obrigação nenhuma, né? Chegar e falar assim, ficou bonito. Exatamente. Agora, construção. Construção é algo que você está mexendo com uma coisa pesada, é caro, né? Muitas pessoas pensam aqui nos Estados Unidos, não, é tudo mais fácil. Não é. Porque construção, por exemplo, de um banheiro, vamos pegar no mínimo. Não vamos nem para a cozinha, né? Um banheiro é o sonho da pessoa. Muitas vezes há um mito que na América você vai, olha para a árvore e tem dólar caindo lá, né? Você chacoalha, né? E às vezes a pessoa ela junta por vários anos o dinheiro dela, ou então o americano ele entra muito em cartão de crédito para transformar o banheiro ou a cozinha. Por que do banheiro? O banheiro é o lugar aonde que eles tem um relaxo. Então, no começo, quando eu comecei na construção, né? Eu olhava assim, cara, eles estão pirando, meu. Esse banheiro aqui é tão sagrado pra eles. Eu falei assim, cara, que coisa louca é essa? Só que depois eu fui começar a entender. E é uma responsabilidade gigantesca. Sim. Por quê? Sem dúvida. Ou a pessoa vai te odiar todos os dias, ou a pessoa vai te amar todos os dias. Porque, querendo ou não, a designer que vai pegar primeiro um gosto que nem eles sabem que eles têm. Nossa, isso é difícil. Isso é uma parte importante, né? Que nem eles sabem ainda. Mas você lá no fundinho, quando você começa a conversar com a pessoa, você começa a extrair. Esse cara aqui, eles gostam de quadrado, coisas mais redondas, né? Qual que é esse teu feeling de puxar da pessoa, de extrair da pessoa e utilizar aquilo que você aprendeu ao decorrer da sua carreira? Eu falo que, assim, essa parte, que eu acho que essa parte é um dom. É um dom. Porque é uma parte, é o que você falou, nem eles sabem o que eles querem, mas eles acham que eles sabem o que eles querem. O que é um problema. Porque o cliente chega para você falando assim, eu gosto desse estilo moderno. E ele te mostra fotos que não são aquele estilo que ele está falando que ele não gosta. Não é isso que você gosta. Ou ele diz, eu gosto desse estilo e eu tenho essas peças que eu gostaria de reusar. Né? E aí o que ele te mostrou da foto e as peças que ele gostaria de reusar são completamente diferentes. Então não tem como você... Não encaixa uma pecinha na outra. Então eu acho que essa é uma fase que duas coisas... É muito, assim, um dom de como você vai levar a conversa e extrair deles o que eles querem. É também mostrar e ser muito visual, porque se você não é visual com eles... Ele tem que ver, Se ele não trabalha com isso, como nós designers, como quem trabalha nessa coisa, eles não têm esse visual que nós temos. Então, você precisa levar isso para o cliente. E também é uma fase delicada, de você ser delicada... Ser sensível
e levar ele para a direção certa, sem falar para ele que ele não sabe o que ele quer, ou sem dizer para ele, olha, mas isso aqui que você tá me mostrando que você gosta não é moderno, é outra coisa, e as peças que você quer usar não combinam com esse estilo. É explicar para ele que podemos usar essas peças, mas talvez ele não tenha esse resultado da foto. Então, é meio que uma... Eu falo que é uma bola de cristal, porque você meio que tem que... Você já pegou algum assim que você falou, pô, mas não é possível, eu tô fazendo isso aqui, não é isso que é o bom, mas o cara quer e fica esse negócio assim, algum ou não? Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito sortuda com os clientes. É claro que tem alguns que são mais difíceis, né? E assim, mais... Tem alguns que me dão carta branca e falam assim, eu confio em você. O jeito que você fizer... Faz, mas esses também dão frio na barriga, porque você fala, você pode fazer Deus, e depois ele fala que não gostou, porque né? é muita responsabilidade também, né? Mas enfim, mas eu acho que o que você perguntou, assim, eu já peguei, mas às vezes... com um jeitinho, e acho que aos pouquinhos, você consegue com que a pessoa vá enxergando. E eu também acho que, como designer, a gente tem que respeitar o gosto do cliente. Claro, claro. Eu falo assim para os meus clientes assim, gente, tem gente que fala assim para mim, ai, cozinha branca agora não tá mais fazendo, mas eu adoro. Eu falo, então faça. Você vai fazer diferente só porque os outros gostam, né? Exatamente, porque depois você não vai gostar da sua casa, né? E eu falo para eles, a sua cozinha... O que eles falam assim pra mim, às vezes, o que você gosta? Eu falo, olha, não é sobre o que eu gosto, porque não sou eu que vou tomar café todos os dias na sua cozinha, é você. Então, é você que... Eu dou a minha opinião, mas eu acho que nem todos os designers são assim, principalmente os muito super famosos, eles têm um estilo deles e é aquilo e acabou. Eu acho que você ouvir o que o cliente quer, o que o cliente gosta e dar a sua opinião e guiar ele corretamente é muito importante nesse trabalho. Muito importante. Você trabalha, Fabiola, mais assim... Porque tem os designers que tem um estilo que ele vai mais para um lado country, assim, rústico e tal. Tem gente que gosta do lado mais moderno e eles preferem trabalhar nessa área. Você tem algum que você gosta mais, que tem mais, assim, mais prazer em fazer? Ou que o cliente escolher, fala assim, se ele vai por esse lado, eu vou por esse lado, não vou tentar mudar o gosto dele. Como é que você trabalha? Qual que você gosta mais? Você não tem isso? Eu tenho um que eu gosto mais pra minha casa. Entende? Que é contemporâneo. Que eu faria na minha casa, que é mais moderno, que é uma coisa mais brasileira. Porque os designers no Brasil são incríveis, né, gente? São então, muito bonitos mesmo. É algo assim que acho que o mundo inteiro aprecia e admira, né? Mas não tenho isso. Eu tenho clientes com vários projetos totalmente diferentes e o que ele gosta é o que ele gosta. Então, eu já tive clientes mais velhos, com mais idade, que não só por essa razão, mas gostam de coisas mais não tão modernas, não tão... Eu tento dar alguns toques e, assim, algumas dicas, né, do que ficaria melhor, etc e tal, mas... E aí, a diferença é o seguinte, eu faço qualquer um desses trabalhos e eu tenho muito prazer em fazer qualquer um. Porque sabe o que eu falo para as pessoas? O meu objetivo final não é mudar o espaço da pessoa. É fazer com que o que a pessoa sente naquele espaço mude. Legal. Então, é mudar o que você sente na sua cozinha. O que você sente quando você acorda e toma café da manhã. É você falar, nossa, que bom que eu reformei essa cozinha. Como ela tá linda, eu quero ficar aqui. Né? Eu tenho um cliente que eu fiz a lavanderia. E daí... E a esposa que fez as coisas. Eu fiz a cozinha, fiz várias coisas, mas fiz a lavanderia por último, que eles foram incluindo. E daí ela falou que um dia ela chegou do trabalho e ela não achava o marido em nenhum lugar. E aí ela começou a gritar na casa. E ele tava sentado no banco da lavanderia, olhando pra lavanderia. Aí ela falou assim pra ele, mas o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, nossa, mas ficou tão legal essa lavanderia. Olha só. Eu não sei, eu tava aqui só olhando. Tava aqui curtindo aqui. Vou fazer meu escritório agora na lavanderia. Então, eu acho que é isso. Assim, esse é o objetivo, né? O objetivo final é mudar a maneira como aquela família ou aquelas pessoas se sentem naquele ambiente. E aí, a consequência é você ter um ambiente renovado, enfim. Mas não é o objetivo inicial, eu digo assim. Então, isso que eu acho que... É isso que me move, sabe? Que eu acho bacana do trabalho. Agora, partindo... Eu falo que é o trap do Pinterest. Ele pode te ajudar e pode atrapalhar demais, né? Aquilo lá é bom... Sim.
E por uma outra parte, Sem dúvida. é horrível. Por quê? Minha opinião. Para quem não tem uma ideia da construção e não consegue visualizar, para mim o maior problema é quando a pessoa não consegue visualizar. Aí eles olham num espaço gigantesco. Por exemplo, o banheiro é grande, da capa. Banheiro 10x12. Ou então esses fotógrafos que eu falo que os caras dão um jeito na câmera assim, ó. Eles metem umas lentes que fica assim. O banheiro, o tamanho da televisão parece um cinema. Chega lá, olha aqui, eu separei umas fotos pra você. Olha aqui, ó, eu quero essa. Aí você começa a ver, tá, aqui tem moderno, aqui tem contemporâneo. E aqui tem a... Tem mid-century e tem morro. E tem a tem Joanne, sabe? A Joanne que fez a revolução do chip É o farm. Né? Aí você olha e você fala assim, por onde que eu começo, né? E querendo ou não, esses apps ou essas websites, para eles são uma base e eles constroem um negócio dentro da cabeça deles lá. Você fala assim, gente... Como é que eu vou desconstruir? Como é que eu vou contra isso? Pra construir o que dá pra fazer na realidade, né? Porque... Aí é outra coisa. Aonde que eu acho isso aqui? Como é que faz? Então, isso é curioso, porque a maioria das pessoas não tem essa consciência, né? Você tem essa consciência porque você também tem esse seu lado de trabalhar com isso, mas... o trabalho do designer, quando a gente não tá com um cliente, quando eu não tô com ninguém... Eu tô procurando todas essas fontes. Onde eu compro esse tile? Essas referências, né? Onde eu consigo, enfim. Então, eu tô sempre pesquisando pedras novas, materiais novos, né? Tem uma feira incrível que talvez levando pra casa os materiais. Num instante que o marido já tá falando, vem cá, não cabe mais aqui, né? Um dia eu vou usar isso aqui. Ele fala assim pra mim, olha, a garagem é pra carro, tá? Azulejo, eu acho que não dá já mais deu, aqui, ele fala, né? Mas assim, então... E tem eventos, né, que você procura, por exemplo, o KBS, que é o que tem em Las Vegas todo ano. Eu sempre vou e vou nesse novamente. É um lugar muito bacana para você saber de onde vem as novidades, aquilo que você as vê coisas, no Instagram. né? Então, esse é o meu trabalho, né? A cliente, outro dia eu fiz um banheiro e ela falou assim, eu gostei desse tile aqui. E eu cheguei pra ela e falei assim, tá, esse tile é esse aqui, é da onde? Ela, nossa, mas como é que você descobriu? Porque eu tô há meses tentando fazer isso. Porque ela tava tentando inicialmente fazer sozinha. Ela tinha um builder que trabalhou com ela em outras casas. E eu falei pra ela, esse é o meu trabalho. Descobrir, né, da onde vem, aonde compra, quanto é. E também indicar se é um material apropriado ou não para aquele projeto. Exatamente, tem isso também, porque... Exemplo, o tile é tão bonito e às vezes ele é escorregadio. Se a pessoa não sabe, quando coloca... não, eu vou fazer porque é bonito. Beleza. É eficaz, mas não é eficiente, que, né? Tem muita coisa que te dá problema. Claro. É o tal do branco, só que, por exemplo, vou colocar um grout branco. Eu amei. Aí a pessoa cozinha muito, cozinha com temperos. Aí primeiro mês, logo primeiro mês... O que acontece? Tá lá aquela coisa toda branca, cheia de bolinha amarelada, né? Sim. Tem essa parte de colocar pro cliente o que é certo e o que é errado. Se é o material apropriado para aquilo, quais são... Eu acho que todo material tem pró e contra. Eu sempre gosto de falar, né, pros clientes. E eu acho que também eles não têm a noção, por exemplo, se for uma coisa... Então, eu já tive cliente que falou assim, eu quero esse tile aqui no chão do banheiro. Falo, legal, mas a gente não vai poder usar. E eles falam, por quê? Eu falei, tem que educar que esse tile, ele não é waterproof, ele não é para chão, ele é só para parede. Aí eles falam, tem isso. E eu falo, tem. Segundo, que ele é muito grande. Então, para você fazer o caimento de queda, de escoamento de água, dá para fazer? A gente pode fazer. Mas vai ficar uma coisa muito acentuada... E você pode ter problemas. Ou vai ficar um desnível muito grande, né? Que não é o que a gente quer. E são coisas que eu digo que, assim, que é educar o cliente, porque eles não fazem a menor ideia, né? O bom do design é que ela tem um jeito de falar. É verdade. Tem que ser delicado. Que nós não temos. Isso aí vai ficar brega. O cara fala assim pra gente, assim, ó. Eu queria fazer isso. Cara, isso vai ficar uma porcaria. Esse negócio não vira. Não, vai ficar tudo torto. Aí ela, não. Mas isso existe é um jeito melhor. Existe um outro que você pode fazer que é parecer. Tá, nossa, porque eu acho que o melhor
cliente que contrata o designer é o que sabe que ele não é designer, né? Porque alguns acham que são. Nossa, Deus do céu. Eu peguei uma obra esse tempo atrás, todo mundo aqui sabia, esse tempo atrás nós falamos dela. Até o cameraman lá. Eu cheguei lá, que eu levei a designer, tinha uma designer que trabalhou lá. Tá. Aí fez o serviço pra cliente. Aí a cliente tinha 4 pessoas que trabalhavam na loja e todo mundo era designer lá. Todo mundo queria dar opinião. Eu falei, meu Deus do céu, eu não dou conta. E agora? E aí, pra agradar todo mundo lá dentro é difícil. Porque às vezes o designer vai lá, você escolhe um certo material, porque tem tudo, às vezes tem o tipo de luz, o tipo de papel, então aquela pedra tem que ser daquela cor e tal. Sim. Aí a pessoa chega lá e fala, não, acho que esse armário tinha que ser de outra cor. Não, mas não é assim. Aquilo ali tá tudo pensado desde lá de trás. Exatamente. Não é simplesmente chegar e comprar um de cor diferente. Tem né? o flow. Tem o flow. tudo. E tem um porquê atrás, Sim. né? Das escolhas. Eu acho que faz um tempo, assim, eu acho que depois da pandemia, as pessoas... E já faz alguns anos, as pessoas estão dando mais valor pro trabalho das designers, eu acho. Sim, né? eu percebi isso. Acho que não só para casa delas, para o espaço delas, eu acho que para mim casa é um lugar muito sagrado, é um lugar onde você passa suas perdas, onde você comemora seus feriados com as suas famílias, onde você convida as pessoas que você não convida pessoas, né? Não é qualquer um que vem, né? que vai na sua casa. Então para mim é um lugar muito sagrado. E eu acho que as pessoas estão tendo agora, hoje em dia, dimensão disso. E elas, a maioria, passou a entender que, principalmente, eu acho que esses programas também passam uma visão que tudo é muito fácil. Mas também passam, e muito rápido. Isso é um problema Isso é o sério, problema. muito E barato. Sério, Problema, e barato. problemaço. E... É culpa da Edith V. Pois é. Mas eu acho que as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência e valorizando mais o trabalho da designer e entendendo que você não chega lá, igual você falou, vamos mudar o armário. Não é assim. Porque aí você vai mexer numa série de outras coisas ali, né? Que foram escolhidas por causa daquilo. Então... Agora, o barato que sai caro, esse é... né? Porque nós, que nem eu falei, tem muitas pessoas que juntam muito dinheiro, ok? Até que ponto que designer é caro? Eu falo que designer ela é caro até o ponto que a pessoa não sabe fazer. Porque daí sim vai se tornar caro. Você vai estar com um produto que você gastou um dinheiro e você não agradou. Nós estamos falando de uma reforma básica, $10 mil, $15 mil, $100 mil para um banheiro, ok? O preço de você ir tomar banho, estar de manhã, você acordou. É um valor, né? Não é nem o preço, né? É uma experiência. Quando você é um sentimento entra, que eu falei. Gente, tem pessoas que fazem o banheiro e de repente que não usa design, eles falam assim, cara, me arrependi de ter eu falei assim... De ter skipped. Aí a gente quer contractor, você quer trocar? Você quer trocar? Não tenho dinheiro. Então deixa assim. Mas é muito sério isso. Sim. É muito sério. Eu acho que... É o que eu falei. Eu acho que quando as pessoas... Porque, gente, você não vai... Você tá sentindo alguma coisa, você vai no médico. Você precisa de uma assessoria com contrato, você vai num advogado. Enfim, você quer comprar uma loja de móveis, você vai na loja de móvel. Você não vai na loja de frutas. Então, assim... Por que você quer fazer a sua casa, você acha que você consegue fazer sozinho? Então, o que eu falo para as pessoas é assim, você já está gastando dinheiro com o contrato. Porque eu não vou demolir o seu banheiro e eu não vou colocar seus azulejos, porque eu não sei fazer isso ainda. Não quero aprender também. Então, o que eu falo para vocês, a maior parte, eu diria, você já está gastando. Então, vamos fazer A diferença é muito pouca, né? Pra fazer correto, né? Não é uma diferença. Eu acho que há muitos anos atrás, eu acho que designers eram caríssimas. É porque eu penso que o designer, e eu já trabalhei com alguns, eles pensam que o budget ele é infinito. Mas eu acho que isso tá mudando. Tá mudando? Porque eu vou falar assim, pra você. pelo menos eu não sou assim. Eu sou muito... no sentido... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cliente que eu tive agora e que fizemos a casa inteira, né? Inteira. Demos prioridade no primeiro andar. Eu sempre falo para os meus clientes, eles falam para mim, eu tenho um budget X.
Então, você comprou uma casa Vou hoje trabalhar ali. e você tem X. O que eu faço primeiro? A minha resposta é sempre assim. Você vai fazer primeiro a cozinha e os banheiros. Que é o que mais faz sujeira. Ah, eu não tenho para fazer os dois, faz só a cozinha. Eu tenho para fazer a cozinha, vai sobrar um pouquinho, vamos fazer o banheiro. Com qual banheiro eu começo primeiro? Você começa primeiro com o master. E depois, você faz o das crianças. E o do basement? O do basement é o último. Então, se você não fizer, nós vamos fazer na próxima vez. Nós não vamos fazer agora. Né? Então, eu sempre falo isso para eles. A cozinha... E outra coisa que o cliente que eu falo muito é assim... Entendam que você não está gastando. Você está fazendo um investimento no imóvel que você tem. Sim. Porque se as casas ao seu redor, que a maioria das communities aqui dos condomínios estão reformadas, se você porventura precisar vender a sua casa e ela for zero reformada, Que vai ser a última escolha. O mercado dela vai ser muito menor. Então entendam isso, entendam sempre a reforma como investimento. Eu sempre tento em pontos de reunião, né, lembrar os clientes disso. Né? Então, essas são coisinhas que, às vezes, os contractors ou os builders... Gente, primeiro que não é o papel deles. Segundo que eles não têm tempo de fazer. Porque eles têm uma série de outras E nem o prioridades. conhecimento, né? Exato. Então eu sempre falo assim, é cozinha e banheiro que você vai fazer primeiro. Sobrou mais um pouquinho, mas enfim, o exemplo dessa casa é o seguinte... eu sabia que o budget dela não era infinito. Ela acabou fazendo mais do que ela queria porque eles decidiram. Mas teve uma hora que eu vi que ela estava preocupada com a quantia final. E eu falei para ela assim... Aí ela começou a querer cortar coisas que, na minha opinião, eram essenciais. Que não davam. Exemplo. Vamos colocar um countertop da cozinha mais barato. Não tem coisas que não dá. Então, esse você perde tudo depois. A gente já fez um super armário, tudo é super, os eletrodomésticos são... Então, assim, eu falava, não, então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente remover aqueles arcos de cima da porta que você queria, vamos remover só a primeira parte, deixar o resto. Vamos deixar de colocar os bins no teto, porque ela já tinha aquele que a gente chama de coffered ceiling, que eu não sei o nome em português. Eu acho que só tem inglês esse nome. Esse, que era lindo, mas ela queria tirar e queria colocar os bins. Então, eu falei assim, então esse também é o meu papel, é guiar o cliente aonde você vai economizar e aonde você não deve economizar. Porque aí você vai meio que jogar aquilo que você fez, que o barato vai sair caro, né? É verdade. Então, é um pouco... Esse é o meu trabalho também de orientar o cliente. Nessa visão aí você tá certo, porque a gente que trabalha com real estate... O que valoriza, assim, também muito, né? É quando a pessoa chega e fala assim... Nossa, esse daqui é o banheiro do sonho que eu queria. Ou então, essa é a cozinha. Pintura, eles não estão nem aí. Parece que eles olham assim a pintura e falam assim... Não, isso aqui vai ser mais barato. A pintura, ele fala que ele faz. Esse eu faço. Hoje no Ramona ele fala assim... Não, a pintura eu faço. Aí depois, né? Vamos ver isso aqui que sai ali, mas tudo bem. Eu tenho uma pergunta pra você. Poderia dar dica para as pessoas que... Tem milhões de pessoas que usam o Pinterest, ok? Antes dele ir para lá, como ele fazer uma autoanálise para depois ir olhar essa página? Como ele se prepara para chegar a você? Tá. Então, eu sempre falo assim, eu acho que hoje em dia esses Pinterest, o próprio Instagram, é tudo uma maravilha, muito bom e pode te ajudar. Então, a primeira coisa é você entender o tamanho do espaço que você quer e assim, a primeira coisa que eu falo é definir layout, né? Então, assim, você vai deixar tudo no mesmo lugar? Você vai deixar a banheira no lugar? Você vai deixar o vaso no lugar? As pias no lugar? Então, isso é a primeira coisa. Porque, às vezes, as pessoas não entendem que essa parte de mover coisas de lugar, principalmente se envolve encanamento, encarece muito. Então, elas perdem muito tempo com um banheiro que é muito pequeno, que não tem como mudar tudo de lugar. Até tem, mas será que vale a pena? Conveniente mudar tudo de lugar e gastar mais não sei quantos $1.000 para isso? Então, primeiro é ver essa questão, né? Preciso mudar encanamentos, coisas de lugar. A cozinha é a mesma coisa. Se você vai mudar a ilha, se você vai mover a pia... Existe um custo linha de gás, de água, isso aí tudo custa extra. Então, antes de você gastar seu tempo amando cozinhas desse jeito... Vê se o layout que você tem e daquilo que você está gostando são parecidos, né? Outra coisa, eu acho que o Pinterest, eu acho que tem algumas fontes lá, mas acho que o Instagram hoje em dia, se você segue designers, eu, por exemplo, na minha página,
muitas pessoas estão sempre me perguntando qual que é o countertop que você usou, me manda o link dessa pia. E eu mando com o maior prazer, mando para todas elas, enfim, o que eu puder ajudar. Então, procurar as fontes desses materiais e se informar um pouco com relação a preço. Agora, uma coisa que é muito séria. Tomem cuidado com o que leem. Por quê? Porque hoje em dia eu posso ter conhecimento zero e falar do que eu quiser em qualquer lugar. Como se eu fosse uma E ninguém expert. fala nada, né? Então, eu Tá tive lá. uma cliente recentemente que virou pra mim e falou assim, porque eu li num post do Pinterest que se você usar... ela tinha um banheiro pequeno, que era das crianças que ela tava fazendo, né? Se você usar um azulejo pequeno, o banheiro vai ficar maior. E ela me mostrou, e estava escrito isso. E é ela exatamente acredita, o é ao E ela contrário. acredita nisso porque ela Nossa. leu. Incrível que essa seria a minha próxima pergunta, que é a ilusão de ótica. Não, isso funciona demais. Eu estudei isso aí E uma ela época e tem leu, isso e aí eu mesmo. falei assim pra ela, não, mas é exatamente o contrário. Você vai ter muitas linhas de grout. Ela escolheu um hexagonal que ela adorou, que era verde. Que se vocês forem na minha página do banheiro, tá lá. Eu falei, olha só, eu entendo que você gostou, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer no chão do shower. Ele era um que podia ser usado no chão do shower, ele era impermeável, Sim. etc. Tudo bem usar aqui, vamos usar no nicho do shampoo. Mas no chão do banheiro, que é um banheiro pequeno, Põe e era... tile maior, né? Põe um tile maior, com menos linhas de grout. Então, a gente usou um 15 por 30. E aí ela falava, nossa, eu não acredito. Como parece grande esse banheiro. E era um banheiro que o teto ele era rebaixado, porque o telhado dela estava logo lá em sim. cima. Aqueles em 45? E tinha 2 ângulos de 45. Era um Jack and Jill esse. Sei qual Então que é. tinha um no lado da pia e o outro numa parte que a gente tirou os gabinetes. Então, assim, muito cuidado com o que leem. Porque às vezes... enfim, o papel ou a internet aceita qualquer coisa, né? Nossa. Você pode escrever o que você quiser. E às vezes acontece. Então, Eu já peguei uma cliente esse tempo complicado. atrás, que eu fui fazer uma reforma pra ela. Comprei o banheiro totalmente de novo. Ela comprou um tile preto que ela achou no desconto. Ela falou que o preço estava ótimo e comprou aquilo lá. Pra fazer o chão e as paredes. E eu perguntei pra ela assim, você não... Na hora que eu vi que era um projeto grande, né? Com um projeto de um banheiro, assim, de uns 15, 20 mil dólares, já é um projeto grande. Sim. Eu falei, você não tem interesse, às vezes, de procurar um designer e tal, assim, pra te ajudar? Não, eu mesmo, eu sou muito bom em design e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Aí eu vendo a cor, ela queria pintar mais as paredes de preto. Falei, ela quer fazer uma caverna do Batman no quarto dela, cara. Falei, não vai ficar legal. É muito difícil, né, você falar pra cliente, falar assim, ó, isso aí tá errado, assim. Tipo assim, não vai dar ficar certo, legal. não vai ficar o que você quer. Aí a minha pergunta é o seguinte, você chega a ler ou estudar alguns livros, porque eu trabalho como a gente vende, então eu leio sobre vendas, sobre linguagem corporal. Então, você estuda essa área também para falar com os clientes? Ou é teu natural? A psicologia Não, da designer. né? Tem mais uma parte aqui que eu não contei pra vocês. Antes de estudar design, Ela estudou psicologia. eu cheguei... Não foi psicologia, mas foi mais ou menos. Por um tempo, eu fiz eu trabalhei com uma amiga, que é a minha melhor amiga até hoje, muito querida. E a irmã dela é dona de uma empresa de coaching em São Paulo. E ela levou essa empresa pra Miami, onde eu morava. E ela me chamou para trabalhar com ela. E aí o treinamento era você fazer o curso de coaching, de autoconhecimento, parte de neurociência. E naquela época eu já estava estudando design, mas ainda estava estudando, então eu estava fazendo as duas coisas paralelas. E aí, hoje em dia, gente, como isso me ajudou. importante, não é? Assim, porque a gente é um pouco psicóloga também. Sim. Porque assim, o marido quer verde e a mulher quer amarelo. Nossa. Eles nunca concordam. E a maioria dos casais são assim. Então, é muito o jeitinho. Vindo pra cá, um builder me ligou e ele falou, eu preciso de você, eu acho, porque o marido quer uma coisa, a esposa quer outra coisa, os dois querem participar e eles não sabem o que eles fazem. E aí eu falei, eu sou psicóloga também, porque é parte do trabalho. Então, assim, eu acho que essa parte do coach me ajudou muito para responder a sua pergunta. E sim, a gente precisa ter essa sensibilidade de lidar. Não sei do que a gente vai chamar, mas Vamos sim. lá. Me conta um perrengue aí. Please. Esse perrengue é legal.
Você vai me contar, eu vou te dar um e Tá. você vai me contar outro. Tá. Teve uma vez que, né, os meninos estavam trabalhando e eles falaram assim, Jay, passa aqui que o pessoal não consegue decidir sobre a luz, né? Tava o trabalho perto, fui lá, cheguei. Ô, cidadão, vocês dois, por favor. Aqui na cozinha aqui, vocês vão querer 4 ou 6 lâmpadas, né? Aí ele, 6, ela 4. Não, ele falou 4, ela falou 6. Os dois olharam um pro outro. Vou fechar no 5. 6, 4. E eu falei assim, daqui a pouco um vai pedir truco, né? Ficar aquela briga ali. Aí eles pegou e falou assim, pode tirar todo mundo da casa, por favor, e ir lá pra fora? Aí eu peguei, eu olhei, beleza, quando tiver pronto, vocês dois aí, vocês chamam a gente de volta. Saímos, fechamos a porta. Cara, deu acho que uns 5, 10 minutos. Aí a mulher veio, só fez assim pra nós. Nós entramos na cozinha, ele passou do nosso lado bufando. Nossa. Ele nem olhou pra nós. Nem olhou pra nós, passou bufando. Aí ela, 6. 3 aqui, 3 Nossa. desse lado. Nossa, acabou com a nossa... Assim, com A aquele- situação, com o clima dali pra o trabalhar. clima de né? trabalhar. Aham. O cara falou assim, um olhava pro outro, né? Aí falou assim, bom, é 6, não erra não, porque senão a mulher vai dar Senão piti. vai dar problema. Então, é interessante, porque pra mulher, quem cozinha mais sabe que, por exemplo, precisa de mais luz. Às vezes, pro homem que não gasta tanto tempo naquele lugar, o homem fala assim, meu Não é bolso vai ter que importante. ser mais extra, né? E de repente você está no meio do trabalho e a Sim. coisa fica desagradável pra você. Vai lá, conta pra nós um perrengue que você passou. Gente, foi mais ou menos, foi parecido. Eu fiz uma casa para uma moça, ela tava na quarta designer. Nossa, você Então já... ela já tinha contratado 4. E você já sabia disso. 4. Nossa. E aí eu peguei mesmo assim. Meu marido falava assim pra mim, você tem certeza? Eu falava, eu não sei, Tá mas com agora cara já de bucha, foi. né? Agora já foi. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Mas teve um dia que eu, depois de fazer a primeira reunião, foi tudo muito, muito tranquilo. E daí, quando eu fui fazer a segunda reunião, ela começou a, enfim, criar, mas isso que eu não acho que vai ficar bom por isso, mas isso não sei o que é isso. E aí o marido dela, eu acho que ficou quieto a reunião inteira, mas eu acho que ele foi vendo aquilo e aquilo foi subindo, subindo, subindo. Teve uma hora que ele deu um grito e Caramba. falou assim, ele era americano. E ele falou um chega assim, mas super alto, mas eu levei um susto de pular assim, porque eu não esperava aquela reação, porque até então ele estava muito quieto. Não. E ela tava falando, tava Mas prestando esses que atenção nela. explode. E aí ela começou a falar, você faz isso sempre, você não deixa as pessoas terminar. Então, assim, gente, foi assim, Constrangedor tá muito ali, né? desagradável. E aí eu fiquei numa... E aí eu falei assim, eu preciso ir ao toalete. E eles começaram a Nossa. Isso na casa brigar deles. na casa deles. E eu tava presa no banheiro. E eu Só não ouvindo tô a barulheira. brincando. Eles ficaram quase meia hora brigando. Ele saiu de casa, Caramba. bateu a porta, pegou o carro e foi embora. Nossa, E Deus eu do não céu. consigo, falava assim, o que eu vou fazer? Eu fiquei no banheiro, porque eu falei assim, eu não posso voltar pra lá. Eu vou voltar. O que eu vou fazer? Eu tenho que ficar aqui. Você procurou uma janela no banheiro pra sair pela janela? Não tinha, porque era um lavabo sem janela. E eu Nossa, fiquei que lá e eu vontade de falei, ir embora, meu né? Deus, o que Tivesse eu uma janela aí. faço? Mas vocês já tinham fechado o contrato ou você tava... Era a Não, primeira eu já reunião? tinha fechado. Ah, Eu já tinha Nossa, fechado. não tinha nem E aí a como... gente como... canta- Não, foi assim. E aí, depois, no final, nesse trabalho, foi curioso, porque quando eu terminei a casa, ele veio uma hora sozinho e pedir desculpas por ela, pra mim. Uau. Falou, eu sei que ela não é fácil, obrigada por ter terminado o projeto. Uhum. Porque eu acho que as outras, além dela, abandonaram um pouco o projeto. Por causa que ela é difícil Porque e ela tal. era muito difícil. Por que veio esse papo? É porque, Complicado. é sério, em meio a uma reforma, pode haver um divórcio. Ou Sim. pode haver o começo de um divórcio na mentalidade. Construção é seríssimo, porque É. você está dentro de um ambiente que aquele ambiente é particular. É. A partir do momento que você começa a quebrar aquele ambiente, você começa a quebrar a rotina das pessoas e você começa a construir um sonho,
Aí, às vezes, a pessoa fala assim, opa, eu vi agora é a hora de eu colocar que esse sonho também eu quero entrar. Aí a mulher já projetou tudo na cabeça e falou assim, não, o sonho é meu. E começa uma discussão. Nós estamos falando a parte ruim e é sério. Os sonhos são diferentes, às vezes. São diferentes. Né? E Exatamente. aí você se dá conta de que os sonhos são diferentes. Nessa parte, eu e minha esposa, nós somos muito diferentes. Ela gosta tudo clarinho, né? E eu não, eu sou um cara que gosta de cor, né? Então, por muitas vezes, trabalho na construção, por muitas vezes nós ficamos alguns anos Sim. de não fazer o nosso master bathroom. Porque eu assim, eu não arredo. Você não arreda, também não arredo. Então. Aí você, vamos contratar uma designer? Não, a gente trabalha na construção e é ridículo a gente contratar uma designer. Aí eu falei assim, então ninguém faz. Aí até que um tempo nós dois fomos quebrando. E eu falei assim, então vamos fazer metade seu e metade meu e a gente coloca aí tudo vocês fizeram junto. metade lisa e outra metade colorida? Uma parte metade escura, do banheiro outra aqui é a sua, clarinha. essa aqui é a minha. Tem o J Nossa, lá nossa. e outro de T, né? Mas isso é super sério. Sim. Porque o designer, eu falo que não é só uma pessoa que coloca material junto, mas ele é um mediador. Nossa, É um mediador. Eu acho que a gente entra na intimidade daquela família de uma maneira muito séria. Influencia muito demais, né? profunda. A voz da designer, ela tem muito peso Tem. na hora que tá fazendo. A minha designer, quando eu chamava, ela falava, ó, liga lá, que o negócio lá tá meio ruim lá, vê. Os meus meninos também falam Fala isso lá pra com mim. ela lá, que quer de luz lá. eles Só me também fala que é falam. decidido. Uhum. Porque que acontece? O negócio do que eu acho interessante do designer, e assim, essa parte que tava falando da reforma, do problema, eu já peguei cliente dela fazer uma parte e pesada, e canseira e tal. E aí ela falou, olha, tá querendo o orçamento para fazer o outro banheiro. Eu falei, ó, ela não tá preparada para fazer esse banheiro aí, não. Porque a pessoa, é o que você falou, ela tem que ter um preparo psicológico, que ela tem que entender que você vai quebrar a coisa. Vai ter sujeira, vai ter pó. Até ficar bonito, que É um processo. que é a foto que tá no Instagram, ali pra trás, ali tem muita coisa. E o pessoal não entende. O cara às vezes não entende. Ele fala assim, eu quero fazer o banheiro. Ele não sabe que você vai... vamos supor, você arranca o plywood, igual você falou. Às vezes tem que mudar o banheiro de um lado pro outro. Aí sobe tudo. Que ele chega lá e fala assim, eu quero que esse banheiro, em vez de ser desse lado onde já tá agora, já que vai fazer novo, eu quero de lá. Nisso aí, já aumentou 2, 3 dias, porque agora tem que arrancar todo o plywood. E não só isso, o budget também O já budget aumentou. aumenta. Tem que tirar todo o plumber, passar todo pro lado. Não, que às vezes tá passando. Você tem, às vezes, um BIM, Tubulação. às vezes tem energia. vezes Você chega aqui, não dá pra colar. E ele não... Os caras não fazem essa conta. E aí, nossa... E a minha pergunta é pra você. Você já teve problema, assim, com o contractor que tá fazendo isso? Fala, mas esse designer fica criando esses negócios aí que não dá nem pra fazer. Sempre. eu acho que- Tá vendo? Ó, ele não quer trabalhar aqui comigo. Ele já tá me... Porque acontece, né? Porque Gente, você não trabalha com os seus Tem que entender contractors, né? todas as Geralmente partes. é o do Eu cliente. faço das duas formas. É. Eu tenho algumas equipes porque tem pessoas que falam, eu quero fazer um banheiro e eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém que eu Aí confie. você- E eu ofereço pessoas que estejam disponíveis, que eu também confio, com as quais eu já trabalhei. Mas eu acho que assim, trabalhar com pessoas, não importa a área. É muito difícil. Agora, dentro da casa de uma pessoa, a pessoa tá sem o banheiro. Nossa, a pessoa está sem a cozinha, gente. A pessoa não pode fazer comida, esquentar comida no Atrasa micro-ondas. tudo, Então, né? assim, tudo eu acho que é um estresse um pouco exponencial, vamos dizer assim, a maior. Eu acho que os nervos ficam ali à flor da pele. O cara chega cansado com o E problema os, do e os trabalho. contractors, é engraçado, porque eu preciso de vocês de mim, eles de mim, enfim, mas eu acho que, claro, tem que ter muito respeito. Eu já tive do tipo, nossa, mas você escolheu muitas cores para essa casa. Assim é muito difícil, são muitas cores. Mas na verdade não sou eu que escolhi, foi a cliente que escolheu. Então, assim, eu orientei a cliente o que. Eu entendo que é muito mais fácil pintar uma casa inteira de alabaster, né? Sim. O trim, a janela e o teto, do que cada ambiente ter variações no teto ou na parede, enfim, é claro. Então, sim, eu acho que acontece dos dois lados, mas eu acho que entra aí de novo a parte da psicologia, porque. É igual, eu vou fazer todo o acabamento, eu vou fazer os desenhos, eu vou fazer tudo, mas infelizmente eu não vou demolir nada, eu não sei fazer. Só cria o conceito, né? Só que eu tenho uma dica pra dar pra vocês aí, tá?
eu não vou puxar sardinha pra ninguém, tá? Nem pro contractor e nem pra... contractor é a pessoa que vai realizar o trabalho e nem pra designer, ok? Quando você for contratar uma designer, tem que ter uma harmonia entre contractor e designer. Sim. Porque senão o projeto vai virar uma bagunça. É difícil. E eu sempre falo, contrate uma designer que ela tenha uma noção de construção. Ah, sim. São 2 tipos de contrato, Isso é de essencial. design. Uma que tenha a visão e a outra que ela tenha a visão e ela sabe pelo menos um belo de um E básico. ela faz acompanhamento de obra Sim. no dia a dia. Exato. Então, tipo, eu não vou puxar ao seu lado, mas é uma realidade. Da primeira vez que eu conversei com você, você já me levou para um lado assim, Jay, eu tenho uma noção aqui, eu sei como é que vai ser isso aqui, tipo, não Sim. precisa me explicar. Aí eu peguei e falei assim, vamos ver se ela sabe. Eu puxei um pouquinho mais a conversa e você, tipo assim, positivo, você fez. Por que eu te falo isso, ok? Hoje eu estou trabalhando com uma designer da HTV, que estamos com um problema, até mesmo lá dentro da HTV, porque é uma fantasia dentro de um produto que não existe, não cabe naquilo lá. E o que ela vendeu? Esse produto para o cliente. Então, se ela vendeu esse produto para o cliente, primeira coisa que eu falo para ela, você vai comprar esse produto. Se essa fantasia, beleza. Por quê? Se a instrução do produto me manda fazer a manufacturer Claro. dessa forma, É. eu tenho que fazer. Porque já é a garantia. E suspende pro toda a cliente. garantia se você não faz como tá pedindo, né? Exatamente. Então, a gente fala entre divórcio, entre Mas é sério. os clientes. Aqui do outro lado também tem aquele negócio lá que a designer, como eles virou, você quer pegar aquela pá e tacar na designer, a designer sai. Esses Exato. contractors. Mas Sim, eu acho assim, essencial isso que você falou. É muito importante você ter uma designer que tenha uma experiência de acompanhamento em obra. E é o que você falou, em uma conversa você consegue saber se a designer entende ou não, né? E outra coisa, tem muito designer hoje em dia que faz só desenho, que faz só 3D. Você chama essa designer pra fazer alguma coisa na sua casa, o 3D vai ficar lindo. Outro dia, aconteceu um caso que fizeram um design, aí depois me chamaram pra tentar consertar. Gente, o sofá, ele não passava na porta da casa. O sofá teve que ser içado. uau. Porque foi feito um desenho 3D maravilhoso, ninguém mediu absolutamente nada. E não entra. Porque o desenho 3D aceita qualquer coisa. Não, e o cliente, o que acontece que eu vejo? O Tadinho. cliente, ele acha que aquilo ali, ele vai simplesmente virar realidade. Não. E não é, na hora que você muda uma luz, muda a cor. Às vezes ele escolheu a cor na parede lá. Se a luz tá aqui ou se a luz tá ali, essa parede muda de cor. Gente, isso acontece E muito. aí, Eu falo muito disso de e os color caras não shift, que a gente entendem. chama. Falam, ó, testa a cor antes, põe a luz primeiro, pra você ter certeza que vai ficar. E às vezes ele vê lá sei lá. É porque tem cliente também que como é novo com design, quem já tá acostumado com design é mais fácil, né? A Claro. primeira vez que ele mexe com design, às vezes o designer coloca lá, sei lá, um countertop e tem o desenho do mármore. Ele acha que o desenho que tá na foto é o que vai ser da pedra dele. Aquilo Mas ali pode ser, porque já pode, tem isso né? hoje em dia. Eu né? faço o virtual do slab que o Que cliente tá lá. Aí, ó. compra. Então, o cliente comprou 3 slabs. Você escaneia o meu ele? Como é que é isso aí? Escaneia ele, Olha principalmente quando a só. gente vai fazer o que a gente chama de book matching, Book que é match, cortar 45 Pra e as combinar, veias né? modularem e o cliente aprova o desenho virtual. E aí eu explico, esse é o slab que você comprou, que tá lá no meu fabricator Que tá no com warehouse. o seu nome. Aham. A veia é aqui. Nossa, isso você aí precisa que eu... Você quer que eu tire essa veia muda, e bote né? no corte da pia, porque talvez ajuda você achou muito. ela muito forte, né? Então, assim, ela tá muito... Ela é maior, ela é mais grossa do que as outras. Então, assim, hoje em dia tem, mas não é todo mundo que faz, tem né? essa Não, e nem técnica. com todo o material E nem também, com todo né? o material, mas é possível, possível, né? Mas sim. Isso aí é legal. Quando você vê o slab, é uma coisa. Quando você corta, você vê o slab daquele tamanho. Quando você corta para colocar em cima, por exemplo, da parte que vai a pia, dependendo como é que é, cara, as veias fica tudo
Você não feia. escolhe, né? Feia. Se você tem o que a gente chama de uma junção do Isso, sim, principalmente. E né? quando Então, uma vai pra cá, a outra pra lá, e você não sabe do book match. Aí mas você tem aí essa é aqui. o book match, exatamente. Só que pra fazer book match, você precisa de mais slabs. Aí Gasta mais material, então fica mais caro. Nem todo cliente sabe Ah. disso. Então, por isso que eu falo, eu acho que essas são coisas de que... Por que é importante você ter uma designer trabalhando? Porque, assim, o contractor não tem tempo para isso, não é obrigação dele te informar só instalação, sobre nada né? disso, né? E aí, depois, o que acontece? É uma relação estressante que tem pessoas que falam, eu não gostei daquele contractor. O problema de jeito nenhum foi o contractor ou o builder que aquele cliente usou. O problema foi que não existia uma pessoa intermediária entre a relação daqueles comunicação Exato. ali. e o contractor, ele se ocupou com coisas que não é da responsabilidade dele, que ele não tem técnica. Se perguntar ao contractor, ele vai escolher o material mais fácil de instalar, o mais rápido de encontrar e o mais barato. Pra resolver logo. E várias coisas eles vão falar que não dá pra fazer, não é possível Não, fazer. isso aqui não dá. Agora- Pra ser rápido, você quer ir embora logo. Agora vamos falar coisas boas. Coisas boas é o seguinte, também teve oportunidades que quando você terminou o trabalho, pessoas choraram. Tive clientes que quando olharam o produto pronto, nossa, se abraçaram e choraram. Pô, você olha para aquilo lá, né? Até você fica assim, Emociona, né? né? Emociona Ai, eu choro. na transformação. Conta pra nós a sua experiência que você falou assim, cara, eu vi esses clientes, chorei com eles. Ai, e pior é que eu choro junto com eles, né? Então é o pior. Eu tive vários, gente. Eu sou muito, assim, abençoada com relação a isso. Eu tive esse, que ela não achava o marido e ele tava na lavanderia. E aí, depois desse Esse foi dia, legal, todos né? os dias, ele ficava um tempo na lavanderia, ela falava quando chegava. E é engraçado que não foi ela. Que ela escolheu tudo, ela fez tudo comigo, mas foi o marido dela. Então, assim, foi muito curioso. E eu tenho essa cliente que a gente fez o banheiro e o quarto do bebê. E aí, meses depois, que a gente tinha acabado de fazer tudo isso, ela me ligou e falou assim, eu comprei uma casa. Eu falei, como assim? A gente acabou de fazer reforma na outra casa, você já comprou uma casa. E ela falou assim, mas eu quero que você vá primeiro ver a casa comigo antes, né? Antes de eu fazer a proposta. E aí, quando eu terminei a casa deles, nossa, ela ficou, assim, super emocionada. São americanos. Americano é um pouco mais... Não, é um pouco mais Menos frio, emotivo, né? Mas ela se emocionou, ela chorou. E o marido dela olhou pra ela. E quando ele viu, ele também começou a chorar. E ela pegou a bebê, deu no meu colo. Uau. E deu um abraço nele. legal. Porque eu acho que ela não queria, sabe assim, me dar um abraço. Porque eu acho que ela não sabia se era, né? Enfim, eles são mais... Mas é muito bom. É isso que eu falo, assim, a gente muda, e vocês, contractors e builders também, porque eu acho que quando eu falo a gente, não sou eu, somos a Somos um gente time. É um time, é um uma time. equipe, É né? a gente. É. A maneira como a pessoa se sente. Aí depois ela me escreveu uma mensagem. Ela falou assim, você deu pra mim a casa dos meus sonhos. Ah, é legal, né? É muito bacana, né? Você ouvir isso. Ah, cara, é impressionante, porque é memória. É memória, é a pessoa se sentir confortável, especialmente porque você falou que tinha criança vindo. Nessa época, quando você faz quarto de criança, eu acho legal fazer quarto de criança. Parece que você tá... a Disney, parece que você tá construindo um pedacinho da Disney. É um lugar mágico para eles. É um santuário ali, né? Eu acho. Tanto para os vida pais nova. quanto para as crianças. É muito interessante você olha, você fala assim, cara, que massa ver. E as crianças, elas são fantásticas, que elas chegam e entregam mesmo, ela não tá nem aí. Sim. Né? Eu tive uma história engraçada de uma menininha que eu fiz essa casa agora e tinha um lustre no lavabo que era assim, gente, super não moderno, nada a ver. E ela falou, e a mãe dela falou assim pra mim, ela cismou que ela quer o lustre. Eu falei, vamos colocar o lustre. Né? E aí a mãe dela, não, mas eu não quero e tal. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no closet dela. Ficou lindo, gente. Pronto. Colocamos no closet, ela tava toda feliz. Botamos um espelho também. Ela queria um interruptor também, daqueles super antigos, enfim. Falei, vamos colocar o interruptor no closet dela. Coloca, pronto, deixa o ninguém vai ver. cantinho dela. Você acha? Eu falei, acho. Ela quer, ela gostou, ela te pediu, né? E não, acho que não são todas as designers que falariam sim pra isso, mas assim, o quarto é dela. Eu acho que assim, o resumo é o cliente ficar satisfeito.
E as crianças também são clientes. Ficou Exatamente. satisfeito, O quadro entendeu? era dela. Por mais que Com certeza. eu já fiz coisas que eu não gostei. Falei assim, nossa, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Aí, o que você achou? Achei lindo. Poxa, então tô feliz. Exato. Nota 10 e tal, gostou, tá ligado? Então, acho que é por aí, né? Para nós partimos pro final. Vamos lá. O que você indica para alguém que está querendo renovar a sua casa? Porque são tantos modelos hoje. São tantos produtos para você escolher. No meio dessa confusão, né? Porque eu chamo isso de confusão. Sim. Desculpa, é uma confusão porque é muitas cores. E se você não começar separado, parece ser lindo. Mas se você não tem a ideia e coloca junto, depois que você instalou e colocou tudo junto, você fala assim, opa, amarelo com vermelho. Não, vamos na real, vamos jogar na real. Prata, gold, porque tem os trends. Eu gostaria de falar um pouquinho desse trend. Brushed. Que Brushed eles- gold também na moda. Eles colocam muita grana para o quê? A indústria da renovação sempre Em está constante trocando. ciclo, né? mudança. É. Troca. Pouco tempo atrás, nós tínhamos todo mundo com Cinza e preto. cabinet gray. Sim. Cinza, cabinet é cinza. Aí a casa também era cinza, tanto dentro quanto fora, né? E porque tava na onda, todo mundo fazendo. Sim. Aí, 5 anos depois, o que acontece? Você olha pro seu cinza, você olha pra sua cozinha e você fala assim, meu Deus. Porque eles fazem um jogo psicológico que você olha pra aquilo, 5 anos, você olha assim, cara, que coisa horrível. Tá antigo. Como é que minha cabeça Não tava quero lá? mais. Como que o cliente não cai nessas jogadas de fazer os trends? Hoje tá bonito, mas daqui a 5 anos vai tá horrível. Impossível não cair nessa. Eu acho que a primeira coisa é fazer o que você gosta. Porque Ok. não é sobre a tendência, né? Então eu falo, essa cliente que me ligou, não se faz mais cozinha branca, mas eu gosto de branco. O que eu faço? Eu não queria fazer madeira, não faça madeira, faça branco. Porque é o que você gosta. É. A segunda coisa é, nunca coloque todos os elementos da tendência daquele momento num ambiente. Por quê? Porque o que a gente fala daquele design Fica dated, timeless, né? ele vai ficar dated muito rápido, porque essas tendências, elas são cíclicas. Normalmente, nós, designers, a gente sabe primeiro as novidades do que o cliente. Eu digo que o cliente demora olha como é demorado isso, de 3 a 5 anos para entender o que é tendência. Aí quando ele entendeu, Uau. passou. Hoje em dia, com o Instagram, vamos diminuir de 2 para 3, tá? Então, assim... E aí, eu não tô puxando sardinha pro meu lado, mas tô... Então, ter um designer nesse momento é importante. Porque às vezes tá pegando um que tá quase saindo já, né? Exatamente. Como, por exemplo, o Waterfall. Tá saindo? Tá de saindo? countertop. Já saiu faz Ah, tempo. Já sim, tem muita sério? gente que não tá mais fazendo. E vai mas pra ainda onde existem agora? pessoas que voltou os normais e principalmente os mais antigos que você não faz nem o Mitre Edge, nem reto, que você faz o que a gente chama de bevel. Uhum, só Você um corta cornerzinho. naquela linha mais antiga, que parece mais rústico, que agora essa parte mediterrânea virou uma coisa chique, e o antigo vintage agora é legal também. Então, assim, a primeira coisa é, faça o que você gosta, não misture vários elementos de tendência no mesmo ambiente, porque aquilo vai mudar muito rapidamente. E eu acho que a terceira coisa é preste atenção no quanto todas aquelas tendências que você quer colocar ali não vai tornar o seu projeto financeiramente inviável. Né? Porque às vezes isso acontece. Sim. Às vezes você quer seguir tantas tendências, ou enfim, trocar tantas coisas, ou juntar, que uma não justifica financeiramente. Ainda que você tenha todo o orçamento disponível, existe uma quantidade de dinheiro que você bota Que numa vale a casa, pena, né? conforme É. que você recupera, né, na hora de venda dessa casa. Existe um limite. Sim, correto. E eu acho que a designer, ela tem que ser sincera com relação a isso, né? E o cliente ele tem que entender, quando trabalha com designer, que a mudança de plano no meio do plano, ele custa muito mais do que qualquer outra coisa que você faz. É porque depois que você tem a certeza, por isso que é bom ter um designer, que a designer ela sabe do começo até no fim. Porque ainda que você comece e você chama um design depois que você já começou,
O custo é maior, né? Sim. O custo é maior. Elimina, essa parte de tendências, ela na verdade é um impulsionamento para você estar insatisfeito com aquilo que você tem. Para você estar sempre consumindo, né? Exato. E nunca é suficiente. Por isso que eu acho que se você não fizer o que você gosta, você acabou de fazer, você tem um problema já. Porque você não fez algo que você não gostou porque era tendência. Quando você faz uma coisa que você gosta, e eu acho que a Europa nisso, e o Brasil também, tem um design muito atemporal, eu diria. Então, é importante. Dura mais tempo, e se você né? gosta do antigo, do vintage, faça. Faça, porque, não é tendência. É o que você gosta. A sua casa é sobre você. Não é sobre o Instagram. Exato. Não é sobre o que está no Pinterest. É sobre você. Então, se você é aquilo te representa, é isso que você tem que fazer. É porque às vezes a pessoa, ela gosta de alguma coisa e ela fala assim, nossa, eu gosto disso, mas tá todo mundo fazendo. Aí ela não faz. Mas a maioria faz. Mas do mesmo jeito que você, nossa, tá todo mundo fazendo do jeito, mas eu queria de outro. E ela fica meio assim, com vergonha de fazer diferente. Claro. Porque o que tá na moda é aquilo lá. Poxa, não, isso que faça o que você gosta na sua casa, que a casa é sua, né? Igual você falou, né? Tem uma outra coisa que eu ia entrar, mas não vai dar tempo e vai ser um papo para uma próxima vez que é super importante. Vem a próxima fase. Depois que a design, que você fez lá o ambiente todo bonito. Beleza. Como tá vazio. Qual que é o próximo passo? Furniture. Móveis. Aí o peso. Aí a pessoa fala assim, cara, eu vi uma promoção lá. Aqui nos Estados Unidos nós temos a TJ Maxx, nós Home temos Goods. assim Nossa. várias lojas e são coisas acessíveis. Só que daí o que acontece? Nossa, essa lâmpada que bonita, né? Foi lá, colocou 2 dias, aí daqui a pouco já não tá. Quadro então, nossa, quadro. E compra quadro, e compra quadro, compra coisas. Aí de repente quando você olha a casa, tá assim, toda farofada, né? É uma colcha de retalhos, eu chamo. Você pegou vários pedacinhos de tecido e juntou pra fazer uma colcha. Eu falo pra cliente, que às vezes a cliente fala assim, ó, nossa, eu compro, o que você acha? Eu nunca acho nada, porque senão cai na minha... Eu falo, é melhor contratar um profissional que ela tem certeza, eu vou só achar. Mas o que acontece? Eu falo assim, ó, o problema não é que, às vezes você acha esse abajur e ele é bonito. E tá lindo e tá num ótimo preço. E esse sofá também é lindo e tá num preço excelente. Os dois só não combinam. Não, e não combina com o piso da sua casa. Não combina com o estilo da sua casa. E pior, é muito grande pra sua sala ou é muito pequeno. Eu falo disso no meu Instagram. Eu pareço um disco quebrado. Porque assim, fica isso que desproporcional, você falou né? muito importante. Né? Eu falo assim, a primeira pergunta, você foi na Home Goods, você viu uma poltrona linda, que é igual aquela poltrona daquela loja caríssima, talvez, porque hoje em dia tem muito isso. E eu falo assim, a poltrona é linda? Eu também acho a poltrona linda. Mas ela é linda na sua casa, com o seu piso, com a sua cozinha, com o seu tapete, com a sua mesa de centro. Ok, ela é linda com tudo isso. Tá, segunda pergunta. Ela é proporcional ao tamanho que eu tenho na minha casa disponível para ela ocupar? Ou se eu colocar ela lá, ela vai ocupar os espaços de circulação e eu vou ter uma mesa de centro linda, mas eu não consigo sair do sofá, porque eu saio do sofá, eu já bati a canela na mesa de centro. Você entendeu? Então, assim, Então, uma coisa muito importante aqui, que eu falo para os clientes é o seguinte: nunca gastem todo o seu orçamento na construção, apenas na reforma e não deixem parte para... o móvel, porque os móveis podem arruinar a sua reforma. Você acha que é claro que é muito mais fácil quando você pega um cômodo para você fazer, que o cliente não tem móvel nenhum. Claro. E como você faz quando ele já tem os móveis e os móveis que ele tá, você fala assim, nossa, eu vou ter problema com esse móvel para adaptar ele. O cliente vai ter que vender isso aqui, não vai dar para usar. Facebook Marketplace. Põe tudo lá e vamos trocar tudo. O que você faz? Sim, eu acho que depende. Tem clientes que tem algumas... Por exemplo, teve um cliente agora que eu fiz o escritório, ele viajou por uma semana, era um home office dele na casa dele, e ele falou assim, esse quadro aqui eu quero que fique. Era um quadro do Rio de Janeiro, super bonito. Mas ele era um pouco pequeno pro espaço. E era o meu desafio, né? Ele falou, eu quero a minha cadeira, porque era uma cadeira com que ele se sentia muito confortável, eu trabalhava horas naquela cadeira. Não era a cadeira mais linda do mundo, mas, gente, eu não ia colocar uma cadeira bonita e dar uma dor nas costas, né, pra aquele cliente.
cliente. E o quadro era pequeno. Então, eu tive que... O que eu fiz? Eu usei tudo aquilo, todo o resto eu pude mudar. E eu usei um abajur muito grande, muito alto na frente do quadro para compensar o tamanho, a proporção daquele quadro naquela parede tão enorme. Então, existem truques que a gente usa, técnicos, né? E aí vem a técnica do design, que você consegue... É isso que o cliente está pagando, né? Ele está pagando isso, né? Esse conhecimento seu. Os truques. Agora, às vezes não dá. Né? Agora, se o cliente quer muito aquilo, então a gente consegue adaptar. Talvez não muda fique... de parede, para parede menor, né? Às vezes. Assim, eu sempre dou alternativas, como eu dei no caso dessa menininha que a gente estava fazendo no quarto. Ela porque queria o lustre do lavabo, que a mãe queria que fosse jogado no lixo. E botamos no closet, que é um espaço mais escondidinho. Pronto, resolveu, tá ali. Lindo, mas ela teve ao mesmo tempo que ela queria. Acho que tem sempre um meio termo. Né? Ah, que bom. Agora, a Fabiola no Instagram, ela fica dando dicas. Como que eu faço para seguir a Fabiola? @FC_home, não é fácil, gente, _designs. Não, o Rafael vai colocar ali. Vou colocar aqui, né? Vai colocar. A gente tem um carioca ali que vai... Parceiro. Que vai garantir, né, Rafael? Mas, assim, eu tô sempre dando dicas, eu tô sempre respondendo as pessoas que me perguntam sobre os projetos, sobre qual é a fonte, onde eu comprei aquele azulejo, o que é, o que não é. Normalmente eu mando por DM, né, para as pessoas, para criar, assim, uma intimidade maior. E aí, às vezes, no DM as pessoas me perguntam outras coisas, ou tem menos vergonha de perguntar, porque às vezes tem gente que tem vergonha, ou de me mandar uma foto, enfim, né? E muitos projetos e clientes começam por ali, mas eu tô sempre dando dicas, sempre colocando coisas de preços acessíveis da Amazon, isso é legal. Você pode achar e você pode clicar aí para aquele produto. Alguns sites, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muita coisa. Você faz projeto para quem tá fora, assim, que a pessoa, eu não vou poder acompanhar e tal, lá, porque tá em outro país, mas eu faço o projeto, você faz isso também. Faço. Todos os serviços que eu tenho em Atlanta, na Geórgia, pessoais, eu faço virtuais. Eu tenho muitos clientes no Brasil, tenho clientes no Canadá e tenho clientes na Europa. Não é a mesma coisa, porque eu não tô lá, né? Às vezes é um espaço que eu nunca fui, que eu não vou ter fotografias, enfim. Mas dá para fazer uma coisa bem bacana. Eu tenho bastante clientes fora da... E se for um projeto muito grande e não for tão longe, dá uma viajadinha. Eu vou para esses lugares. Okay. Sim. E a Fabiola trabalha com pequenos trabalhos, grandes trabalhos, médio. Qual que é o seu... Eu trabalho com todos os trabalhos. Enfim, eu acho que não tem muito essa coisa de tamanho. Agora, eu acho que... eu sempre começo com uma consulta inicial, que é de uma certa maneira... É como se fosse uma entrevista, não pra saber só para o cliente saber se eu sou... apropriado para eles e para eu também saber se esse cliente é apropriado, porque às vezes não é. E aí eu tenho o maior prazer de indicar designers que são amigas, que eu acho que vão ser um better fit, porque eu acho que é um relacionamento muito pessoal, muito íntimo, que às vezes é melhor você nem começar se você acha que não é um good match, né? Como a gente fala no inglês. Eu acho que isso é muito importante. Agora, minha última pergunta. Essa pergunta é só pra... E aí nós vamos para aquelas boas. Da quinta série? Ok. Essa aí é a boa, para encerrar. Eu acho que você sempre ouve, né? Isso daqui. Eu vou te levar na minha casa, mas você não repara a bagunça. Sim. Aí daqui a pouco, você chega na casa, a pessoa abre a porta... De ver ela falar o gosto dela, ela só fica assim, não repara a bagunça, não repara a bagunça. É que hoje, né, parece que todo dia é uma situação especial, né? Vamos quebrar isso aqui. Quando você entra na casa da pessoa, você não tá lá pra ver o quanto que ela é bagunceira. Você tá lá pra ver o quê? Como você pode melhorar a vida dessa pessoa. Sim. Então, pra quem está nos ouvindo... E quanto mais bagunça, melhor. Porque aí o efeito vai ser mais ainda. Porque o antes e depois fica mais legal. Exatamente. Então, não se incomode. Aí, ó. Se tá bagunçado, é o lugar que você quer estar, não é? Que legal. Sim, sim. Perfeito. Vamos Agora lá. nós vamos para aquele quadro que eu mais curto aqui, que é o Perguntas da quinta série. Eu acho que você não viu as que a gente já fez, então a gente vai repetir umas perguntas. E a gente tem o score com todo mundo. Então vamos ver onde que você vai entrar na nossa tabela. Agora eu fiquei nervosa. Tudo simples, simples. Ok? Não tem opção, é só, se não souber, passa, a gente vai fazer 10 perguntas. Ok. Tá bom? Então, valendo. 7 vezes 8. 56. 56, correto? Qual a capital de Sergipe?
Passa. Passa. Você tem 21 maçãs e joga 1/3 delas fora. Quantas maçãs ficaram? 7. Não. Não, 14. 14. Tá boa. Eu pensei na que você jogou fora. Não, Eu vamos pensei na que você jogou marcar fora. correto. Vamos marcar correto. Ó. Ah, esse aqui é boa. Qual é o nome dado para quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido? Condensação? Condensação. Essa aí eu acho. chamei gelo. Biologia. Qual é o nome dado às junções do corpo humano que permitem a mobilidade dos ossos? Articulações? Articulações. Junta tudo e joga fora. Essa aqui é Depois dos boa. 35, esse nome aí. O nome muda. No sistema de numeração romano, qual o significado do símbolo DC? Depois de Cristo. Não. Não. Desse é... Numeração 50. romana. É. Não sei, passa. 600. O dele é 500 e o C 100. Os alimentos que são obtidos a partir de elementos... Os alimentos que são obtidos a partir de elementos não vivos são chamados alimentos de origem... Essa aí é difícil, velho. Os alimentos que não são de não vivos. É. Passa. Industrializados? Não. Vegetal. Vegetal. Ó, essa aqui é boa. Qual a capital de Roraima? Menor ideia, passa. Boa Vista. Onde se localiza Machu Picchu? No Peru. No Peru. Muito bem. Essa aí foi fácil. Ela morou lá. Eu vou pegar aqui. O que é um ditongo? Ditongo é uma relação aos acentos da sílaba. Não, essa é proparoxítona. Não. Não sei. Passa. Peraí, eu vou responder o que é um ditongo. Duvido que você sabe. Rapaz, eu duvido que você na sabe minha que é cidade. ditongo. Eu só lembro do nome. Eu só lembro do nome de Ditongo. Quem é do Paraná vai entender aqui. Por quê? Ok? Porque você olha pra aquela pessoa que tá marcando bobeira, aí você fala assim, cara, isso é um tongo esse cara. Lá na nossa cidade, lá a gente chama a pessoa de tongo. Então é um ditongo. É um ditongo. É um tongão. É a união de duas vogais. Ai, é verdade. Ó, você acertou 1, 2, 3, 4, 5. Foi excelente. 50%. Já passa. Foi excelente. Eu quando tirava 5 na prova, tava felizão. Fabiola, muito obrigado por ter vindo. Foi um papo excelente, bacana, uma simpatia excepcional aí. Vocês que são. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Que isso, muito obrigado. E quem está buscando ter uma nova experiência, tá aqui o Instagram dela. E pode ligar, mandar um contato lá no Instagram, né? Que você vai estar respondendo. E não só isso, mas siga também os conteúdos, porque dá dicas, né? vale a pena. Essas dicas eu sempre fico seguindo, porque é sério. Isso é sério. Você não vai ficar jogando dinheiro fora. E se tem uma coisa que nos Estados Unidos que as pessoas fazem muito nossa, achei bonito, vou comprar e depois descarta. Exatamente. Então, para ficar bonito e para ter ótimas dicas aí, siga a Fabiola. Fabiola, obrigado por seu tempo. Sucesso para você. Nós estamos numa ascendência agora com... todo mundo tá empolgado, né? Em gastar dinheiro e renovar. Sim. Então eu espero que seja um ano de sucesso para você e para todos nós. Amém. Sim. Obrigada a vocês. Obrigado, galera. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. Nossa.